Como vai estar fazer o que fazer? Vocês me deem um ok. 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 Bora lá. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Samara, eu sou professora de Química, falo aqui de Bagé, Rio Grande do Sul. Se vocês acham que aí tá frio, porque vocês não viram aqui ainda. Eu sou professora de Química, trabalho, né, no IFSU Campus Bagé. Trabalho também no César Cursos, né, que é um curso que tem preparatórios, né, para Enem e vestibular. Então, migro entre esses dois lugares, né. Durante a minha formação, né, eu fiz licenciatura em Química na Unipampa, Campus Bagé, até coloquei a imagem para vocês conhecerem como é o nosso campus. Eu comecei a pesquisar e a me interessar sobre os processos inclusivos, né, sobre o desenho universal para aprendizagem. Então, foi a partir daí que eu fui conhecendo e pesquisando mais sobre, né. Me especializei também em gestão de processos industriais químicos, eu quis ir um pouco para a área mais dura, e fiz o meu mestrado acadêmico em ensino também nessa universidade. Então, posso dizer ali que eu cresci, né, toda a minha parte acadêmica nessa universidade, tá? E vocês estão convidadas a conhecer os projetos, tá? E sejam todas bem-vindas. Então, como eu falei, né, a minha relação com desenho universal para aprendizagem, que é o que a gente vai conversar hoje, se iniciou desde a graduação, né, o meu trabalho de conclusão de curso, que eu comecei ali por 2018, ele tinha como foco traçar uma sequência didática inclusiva para todos os alunos de uma turma, inclusive para alunos com síndrome de Down, né. Após isso, né, o mestrado e as outras pesquisas, eu também segui nessa linha. Então, eu estou ali estudando sobre o desenho universal para aprendizagem há uns 6 anos, mais ou menos, né, estou nessa área de pesquisa. Tá? Eu estou falando aqui, gente, vocês podem ir me interrompendo, tá? Não é uma palestra. Podem ir ligando o microfone para a gente conversar. Bom, então só para a gente entender, né, o que significa o desenho universal para aprendizagem e educação para todos. Antes da gente iniciar, eu queria saber de vocês, podem só levantar a mão ou abrir o microfone. Vocês já tiveram contato com esse conceito, desenho universal para aprendizagem? Bruna, sim, mas quem? Mais alguém? Não? Tá. O desenho universal para aprendizagem... Eu tive na graduação, uma disciplina, mas com aquele professor até que eu te falei, perguntei se você conhecia, mas sim, depois também nunca mais. Mais isolada, não? Faz bem mais de 10 anos. Uhum. Eu fiz um curso aí com o pessoal aí de Bagé. Sim, a gente. Tá. Então, a gente pode dizer que o desenho universal para aprendizagem, ou DUA, né, que é a sigla mais sintetizado para a gente dizer, ele foi surgir lá nos Estados Unidos por um grupo que se chama CAST, que é um grupo de pesquisadores e médicos, né? Então, eles entenderam o seguinte, bom, na arquitetura, a gente tem um conceito que se chama desenho universal, né? O que esse conceito da arquitetura nos diz? Que deve-se construir edifícios, casas, locais da cidade que sejam acessíveis para qualquer pessoa, né? Um arquiteto não vai pensar, bom, nessa casa vai morar a Bruna, ela tem esse estilo e vai morar com ela tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Ele não vai pensar dessa forma. Ele tem que construir, né, um local onde ele possa ser acessível para todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Então, baseado nesse conceito da arquitetura que se chama desenho universal, esses pesquisadores do CAST pensaram, bom, por que não aplicar este conceito aos processos de ensino e aprendizagem? Então, o desenho universal para aprendizagem, né, a síntese dele vem nisso. Por que não preparar uma aula onde ela seja acessível para todos antes de que aquela aula seja uma barreira? Então, o desenho universal para aprendizagem, ele não vai olhar só para o estudante com deficiência, ele vai olhar para todos os alunos dentro de uma turma. Porque não é só o aluno com deficiência que tem dificuldade, não é só o aluno com deficiência que vai ter que tem um laudo que vai ter alguma necessidade específica dentro da sala de aula. Então, o DUA, ele olha para todos,
né? Então, quando a gente fala de desenho universal para aprendizagem e educação para todos, eu estou dizendo que esse conceito, ele está olhando para todos os alunos, não só para os estudantes com deficiência. Aqui eu trouxe uma imagem, né, só para representar aquilo que eu tinha dito. Então, ao invés de, por exemplo, um arquiteto, ele tem duas possibilidades. Ele tem a possibilidade de construir, né, uma rampa ou uma escada. O que seria mais benéfico? O que atingiria mais pessoas? A rampa. Na rampa, as pessoas que não têm nenhuma deficiência locomotiva poderiam subir, alguém com a deficiência poderia subir, enfim, né? Vários outros grupos poderiam utilizar daquele recurso, ao invés de somente a escada. Tá? Então, o desenho universal para aprendizagem, o conceito da aprendizagem, foi baseado nesse conceito da arquitetura. Além disso, além do conceito da arquitetura, o DUA ele é influenciado pela neurociências, né? Que é a ciência que estuda como o nosso cérebro aprende, como ele se relaciona. Então, a gente vai dizer que o nosso cérebro ele vai ser dividido em 3 redes específicas. Nós temos as redes afetivas, nós temos as redes de reconhecimento e nós temos as redes estratégicas. O DUA, ele vai ter 3 princípios principais. Cada um desses princípios vão se relacionar com uma rede do nosso cérebro. Então, a primeira rede, que é a rede afetiva, os pesquisadores do CAST relacionaram um conceito, um princípio. Esse princípio é proporcionar modos múltiplos de autoenvolvimento. O que significa esse princípio? Que nós, professores, ao estarmos em sala de aula, a gente necessita de utilizar formas diferenciadas de envolver o estudante com a matéria. Por que formas diferenciadas? Porque cada estudante, ele tem um cérebro diferente, ele tem necessidades diferentes e ele vai ter estilos de aprendizagem diferentes. Então, ao utilizar múltiplas formas de envolver aquele estudante, eu vou estar incluindo todos os alunos. E quais são as formas de engajar que a gente pode utilizar? Posso utilizar jogos, posso estar utilizando rodas de conversa, posso estar utilizando debates. Então, quando a gente fala de desenho universal para aprendizagem, a gente sempre vai pensar em mais um modo, né? Ai, Samara, não vai dar tempo de fazer 3 métodos diferentes numa sala de aula. Tenta 2, pelo menos, né? Vamos tentando aos poucos, porque quando a gente faz isso, a chance da gente incluir os alunos, e quando eu falo incluir, eu estou dizendo de todo mundo, não estou falando do aluno com deficiência ou não, é maior. A segunda rede, né, do nosso cérebro se chama rede de reconhecimento. Essa rede vai se relacionar com o segundo princípio do DUA, que se chama proporcionar meios múltiplos de representação. O que significa isso? Que nós, professores, ao representar um conceito, o ideal seria que a gente representasse aquele conceito de múltiplas formas. Por exemplo, eu sou professora de Química. Vou ensinar sobre tabela periódica. Vou representar de uma forma que é uma tabela periódica visual. Beleza. Mas, para a aprendizagem ser efetiva, o ideal é que eu utilize outra forma de representar aquela tabela. Então, além dessa forma visual, seria interessante, talvez, eu levar uma tabela periódica tátil, para eles entrarem em contato com aquela tabela. Também poderia levar um vídeo sobre aquela tabela periódica para fazer aquela explicação. Então, eu estou utilizando mais de uma forma de representar um conceito. Então, eu vou conseguir atingir mais alunos daquela turma, independente da sua deficiência ou não. E, por fim, a gente tem as redes estratégicas, né, uma rede cerebral, que ela vai se relacionar com o terceiro princípio do DUA, que é fornecer múltiplos meios de ação e expressão. Esse princípio é bem interessante porque ele vai se relacionar com os processos de avaliação. O DUA sugere que ao invés da gente fazer apenas uma avaliação, a gente utilize múltiplas formas de avaliar o aluno. Por quê? Para justamente alcançar a todos. Vou dar um exemplo, né? A gente tem ali no IFE um aluno que sempre participa das aulas, sempre participa, senta na primeira cadeira. Só que quando eu entrego uma prova teórica para ele, ele vai mal.
Só que durante as aulas, durante o bate-papo, ele responde, né? E durante os seminários ele apresenta bem, mas por que na prova teórica ele vai mal? Né? Então a gente pensa assim, se eu faço só um tipo de avaliação, eu vou prejudicar aquele aluno, e ele não tem laudo nenhum. Né? Então esse é o princípio do DUA. Então o DUA sugere isso, que ao invés de eu passar só a prova teórica, eu passe a prova teórica e passe uma outra atividade que vai utilizar outro método de representar aquele conteúdo aprendido. Então, o ideal é isso. Não sei se vocês querem compartilhar alguma situação sobre isso aqui para a gente conversar, mas esses são os 3 princípios do DUA, tá? Se alguém quiser abrir o microfone, podem ficar à vontade. Eu quero. Pode falar. Não, porque já faz bastante tempo assim que a gente vem discutindo, repensando e realmente colocando em xeque as formas tradicionais, inclusive de avaliação da língua escrita das crianças, né? Uhum. E ano passado, especificamente, eu tive até a oportunidade de ir com a Susan ter o HTPC lá na secretaria para falar com as professoras da EE, né, Su? E a gente bateu bastante nessa série. Olha como vai super o encontro, meninas! E olha que coisa bonita, né? A ciência, novamente, principalmente agora na parte da neurociências, fundamentando essa flexibilidade de formas diversas mesmo, de constatar e demonstrar a conceitualização das crianças sobre a questão da língua escrita, né, da alfabetização. Então, é para sair mesmo daquele engessamento, do papel, sabe? Se precisar usar caixa de areia, usa. Se precisar usar parede, usa. Se precisar usar outros recursos, outros riscantes, outros suportes, inclusive teclado de computador, enfim, né? Tem outras múltiplas formas. Múltiplas formas, é isso. Se tiver que tirar foto do que a criança fez, porque daí aquilo é um registro. Mas, assim, realmente a gente pirar nas possibilidades de realmente constatar isso. Uhum. Ai, que bonito, que legal, Samara. É exatamente isso. E quando a gente oportuniza várias formas de apresentar um conteúdo, de avaliar, a gente está incluindo os alunos com deficiência, né? Então, o Desenho Universal para a Aprendizagem, ele fala sobre isso. Quando eu for escrever um plano, né, fazer um plano para minha turma, eu não vou pensar num plano para a turma e para o aluno com deficiência, eu vou pensar um plano para toda a turma com o aluno com deficiência, porque ele faz parte da turma. Né? Isso é até uma coisa assim que a gente precisa debater depois, porque muitos professores acham que os alunos incluídos não são deles. Eu escuto às vezes muito, tipo, dá para o prof do AE que ele resolve, mas aquele aluno é teu, né? Você é o professor. Então, você tem a responsabilidade da aprendizagem dele. Eu sei que é uma carga que a gente carrega, mas o processo de aprendizagem, né, o processo de ensino e aprendizagem, ele tem que ser dessa forma, ele tem que ser dinâmico, né, a gente não pode, claro, o profissional do EE, ele é um suporte magnífico para nós, a gente tem que ter, né, mas quando eu falo que o aluno é nosso, ele está na nossa turma, e nós somos responsáveis por ensinar, né, então, a gente precisa pensar nisso, né, de utilizar vários métodos para alcançar todos. Aqui nesse tópico, eu trago o planejamento de atividades didáticas na perspectiva do DUA, porque mais do que trazer teoria, a gente quer ver a prática, como que esses princípios funcionam na prática. Então, eu trouxe alguns princípios e estratégias para a gente estar aplicando o DUA na nossa sala de aula. Dentro desses princípios e estratégias, eu tracei 3 tópicos. O primeiro é metas, o segundo, métodos, e o terceiro, avaliações. O que são metas? Metas, quando a gente fala numa definição tradicional, vai ser objetivos, né, que vão representar conhecimentos que todos os alunos devem dominar. Né? Ou seja, metas numa definição tradicional, eu vou estar exigindo padrões de conceitos, de respostas, de avaliações. Quando eu falo de metas
na perspectiva do DUA, no contexto do DUA, eu estou dizendo que eu vou definir objetivos que vão reconhecer a diversidade dos estudantes. Então, essas metas elas vão ser flexíveis e abrangentes. Tá? Vou mostrar agora para vocês exemplos na prática das minhas aulas. Então, né, eu tinha uma aula onde a gente ia falar sobre gorduras, lipídios. Né? Eu sou professora do ensino médio. Então, a meta que eu dei para os meus alunos, e eu falo isso, foi entender a diferença entre gordura saturada e insaturada. Então, eu entro na sala de aula e falo, gente, hoje o nosso objetivo, hoje nossa meta, vai ser entender a diferença entre gordura saturada e insaturada. Por que eu faço isso? Porque eu vou dar um foco na aprendizagem. O aluno vai ter que entender, né, e vai raciocinar que no final daquela aula, o objetivo é que ele entenda esses dois tipos de gordura. Mas para ele alcançar essa meta, eu preciso fornecer formas diferentes daquele conceito e formas diferentes de engajar ele, ou seja, de trazer ele para mim naquele conteúdo. Aqui eu trago alguns exemplos. Essa em específico, eu tenho uma aluna com síndrome de Down matriculada, de como a gente, né, construiu esse momento. Eu falei sobre gorduras saturadas, né, sobre as estruturas das moléculas, mas além de trazer a imagem, eu trouxe uma representação em biscuit. Então, as bolinhas, né, representam os elementos, essas bolinhas eu fiz da biscuit, comprei na papelaria, acho que foi R$8, né, fiz essas bolinhas. Esses palitos vão representar as ligações químicas, aqui eu comprei aqueles palitos de pirulito e fiz a estrutura. Então, os alunos, além de visualizar, eles conseguiram tocar na estrutura. Então, é uma forma diferente de representar. Além disso, eu pensei, bom, se eu estou falando de gorduras, por que não trazer as gorduras para eles? Né? Então, além do texto, do conceito, eles puderam observar. Aí, o que eu fiz? A gordura vegetal, né? A gordura do óleo, eu mostrei para eles que ela era mole, e eles puderam sentir. Já a gordura animal, que a gente vai chamar de gordura saturada, ela vai ser durinha. Então, eles puderam ver e entender o conceito também no tátil. Além disso, eu pedi para eles trazerem vários rótulos de alimentos gordurosos para a gente estar analisando. Então, percebam que numa aula a gente pôde ver e entender esse conceito de múltiplas formas, tá? De múltiplas representações. Durante a aula... Fala, Mila! Fala, Mila! Fala, Mila! O que aconteceu? Não, é que eu tô dizendo que eu fico até emocionada porque é tão maravilhoso isso. E eu queria que tudo isso tudo chegasse para todos os professores, mas principalmente para todos os alunos, que todos eles pudessem ter uma aula de química assim, né? Eu também gostaria. E Samara, lá, elas têm várias estratégias pedagógicas diferenciadas, né? Sim. E há muito pouco tempo atrás, elas tiveram com as crianças uma aula sobre sólidos geométricos. Uma não, várias conversas, vários momentos para tratar sobre esse conteúdo dos sólidos geométricos. Sim. E fala, gente, compartilha aí, compartilha. Que vai ao encontro disso que você está falando. E elas super também diversificaram nas formas de tratar o conteúdo com as crianças. Fala, Mila, já estão aplicando o DUA sem saber. A gente não tem muito conhecimento do DUA, né? Eu fiz um curso com vocês, né? Mas nunca me aprofundei, né? Uhum. Mas por essa concepção de educação inclusiva, então o que me encanta no DUA é isso da gente ter que pensar em todos os alunos, em como cada um, qual a facilidade que cada um tem para aprender, então a gente tem que encontrar essa facilidade e tentar chegar em todos eles. Então a gente faz um pouquinho disso lá na escola com todos os conteúdos, né? Tudo que a gente vai trabalhar, a gente tenta trazer de múltiplas formas, então com muito jogo, com muita brincadeira, vídeo, ilustrações, então a gente procura fazer isso para tudo que a gente vai fazer. E é aquilo que eu falo, assim, né, com alguns professores que eu converso, a gente não tem que ser algo assim, que a gente vai virar um super-homem e vai conseguir fazer tudo todos os dias, não. Mas se a cada dia a gente conseguir fazer um pouco, isso já vai ajudando, e a gente já vai se policiando com isso, né. Então, se eu não consigo fazer 3, que eu consiga fazer 2,
né? E aos pouquinhos a gente vai representando ali os conceitos de várias formas, né? O que eu estava falando? Durante o encontro, né, quando a gente fala sobre metas, quando a gente fala desse princípio no DUA, é interessante também que a gente reforce a meta durante o processo de aprendizagem. Então, tá, eu estou fazendo uma aula de gorduras, eles estão ali manuseando, aí eu paro e falo, gente, qual que era o objetivo da nossa aula de hoje mesmo? Ah, entender a diferença de gordura saturada e insaturada. Então, o que isso faz? Isso vai proporcionar opções para persistência e esforço. Então, caso a gente esteja chegando ali no final da aula e eu pergunte isso, e o aluno pense, ainda não entendi a diferença da gordura saturada e insaturada. Vamos focar mais a nossa atenção nisso. Então, isso é uma forma da gente regular ali a atenção, né, e dar opções para que aquele aluno persista no seu processo de aprendizagem. Então, o DUA, ele tem muito disso também, né? Ele torna o aluno protagonista do seu conhecimento. A gente vai fazendo com que ele seja capaz de entender o que ele sabe e de entender o que ele não sabe também. Né? Então, além disso, né, as metas permitem que a gente dê um feedback contínuo para os estudantes, que a gente reconheça conquistas e progressos, né, e que a gente motive os estudantes a cada vez, a cada fala, né, a cada meta cumprida. Aí a gente tem um ponto que eu queria que vocês discutissem comigo. As avaliações das metas. As metas, né, só para a gente compreender, elas não precisam ser diárias. Eu posso ter uma meta de uma sequência de aulas, né? Por exemplo, eu tenho uma meta para 2 semanas de aula. Então, dentro, né, dessa minha meta, onde eu tive uma sequência de aulas, a última foi que eles me mostrassem o que eles entenderam sobre gordura saturada e insaturada. E eu falei para eles, olha, vocês estão livres para me mostrar da forma como vocês desejarem os seus entendimentos. Olha esses 2 exemplos. Aqui eu tive 2 alunos que gravaram um vídeo, eles desenharam um corpo humano e vários alimentos que eles julgavam gordurosos. E aqui eles escreveram várias teorias para me explicar isso. Aqui do lado, eu tive aluna com síndrome de Down. Ela desenhou uma vaquinha, nessa vaquinha escreveu gordura do bichinho, e um pote de óleo e escreveu gordura vegetal. Aí eu pergunto para vocês. O primeiro grupo, eles acertaram mais do que a aluna com síndrome de Down, só porque foi um trabalho mais elaborado? Ou eu deveria, como professora, aceitar essas 2 avaliações? Vocês acham que os conceitos estão diferentes ali ou a gente teve a meta cumprida dos 2 lados? O que vocês acham? Eu acho que teve a meta cumprida dos 2 lados. Né? Porque qual que era o objetivo? Entender a diferença da gordura saturada e insaturada. E a gente pode ver que ambos entenderam. Só que a forma como eles representaram o que eles entenderam foi diferente. Né? Então, talvez se eu tivesse obrigado todo mundo a apresentar um seminário, eu não teria essa representação da gordura do bichinho e da gordura vegetal. Né? Então, é importante que a gente tenha também esse olhar sensível, né, quanto às nossas avaliações. Quando a gente fala de metas, eu não estou falando para ninguém passar a mão na cabeça de ninguém, porque eu acho que o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa ter erros, e ele precisa também de professores que apontem esses erros para nós, né, porque ali é um processo de construção. Então, caso ali a gente veja que o aluno falou ali conceitos errados sobre o conceito, não vão apontando o dedo e falar, você não cumpriu a meta. Não é esse o objetivo de metas. Mas o que a gente pode dizer? Que bom que a gente chegou até aqui, né? A gente teve uma evolução, mas vamos trabalhar mais nesse conceito, porque esse conceito de gordura saturada, teoricamente, não está correto. Vamos trabalhar mais, né? Então, a gente
mesmo trabalhando com alunos incluídos, a gente não vai dizer que ele está certo naquele conceito teórico, mesmo não estando. Né? A gente tem formas de comunicar, né? A gente avalia aquele progresso e sempre encaminha, né, para o conceito teórico, digamos que certo. Né? Mas é importante que a gente sempre avalie também o progresso. Né? Então, se ele chegou até ali, parabéns por isso, que é uma evolução, mas a gente trabalha mais naquela parte. Então, quanto às metas, né? É importante que durante os conceitos a gente faça uma revisão regular delas, a gente sempre fale sobre essas metas, né? Para justamente estar dando opções de persistência, que a meta tenha uma comunicação clara e, né, assim, para as turmas do infantil, enfim, a gente pode estar colocando registros visuais. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Pode colar metas na parede, na escola, que é interessante, né? Então, essa semana a gente vai aprender tal coisa. Dá para colocar essas metas coladas na parede, né? Porque o aluno vai chegar e vai pensar, pá, ó, tenho que aprender isso, ainda não aprendi, né? Então, é interessante a gente estar trabalhando isso. As metas podem ser repetidas oralmente, pode pedir para o aluno escrever no caderno, né? Isso vai dando persistência de esforço para aquele aluno. Aí a gente chega nos métodos. Os métodos, de uma forma tradicional, eles são geralmente definidos como decisões, abordagens, procedimentos ou rotinas para acelerar a aprendizagem. Então, quando a gente fala numa abordagem tradicional de métodos ou metodologia, a gente está pensando de uma forma para fazer com que aquele aluno aprenda mais rápido. Mas quando a gente fala de métodos no contexto do DUA, a gente está pensando em formas para alcançar todos os alunos, sendo fundamental disponibilizar uma variedade de abordagens para atender a nossa diversidade de alunos. Então, os métodos, né, na perspectiva do DUA, eles devem considerar as características individuais dos alunos, né? Então a gente tem que pensar métodos, formas, né, que a gente possa estar utilizando para estar atendendo a maioria dos alunos. Mas a gente sempre pensa o seguinte, né, tem 45 minutos hora aula. Como que eu posso reconhecer os estilos de aprendizagem dos alunos para fazer a aplicação de metodologias diversas? Então, antes de eu mostrar as metodologias para vocês, eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando para reconhecer o estilo de aprendizagem dos alunos, né, para entender a forma como eles aprendem, como eles lidam com o conteúdo. A primeira forma que a gente pode estar utilizando é uma tabela para imprimir. Essa tabela eu confeccionei no mestrado e eu vou estar mostrando para vocês como que ela funciona. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Acho que tem que ser janela. Vocês estão conseguindo ver? Conseguem ver? Conseguem, né? Então, essa tabela funciona da seguinte forma. Eu tenho 3 tópicos principais. Como você prefere que a informação chegue até você? Qual o seu estilo de aprendizagem? E como você age diante das tarefas? Eu tenho uma coluna que especifica o estilo de cada coisa, uma frase que explica e uma imagem para o aluno, caso, né, não faça a leitura, observe e marque o X na qual ele se identifica. Por exemplo, como que o aluno prefere que o conteúdo chegue até ele? Ele é visual? Ele é auditivo? Ele gosta de aprender a partir do tato ou movimento? Os 3 acima, ele vai marcar um Xzinho. Qual que é o estilo de aprendizagem dele? Ele é competitivo, ou seja, gosta de jogos, gosta de brincadeira que inclui esses quesitos, né? Evasivo, colaborativo, dependente, independente. Aí ele vai marcando o xizinho, também com as imagens, né, para contribuir com o entendimento. Lembrando que eu fiz essa tabela para alunos do ensino médio, né? Para alunos do fundamental, por exemplo, a gente pode estar utilizando, para reconhecer os estilos de aprendizagem, figuras.
né? Então, a gente pode estar conversando, como que a gente aprende melhor? A gente coloca o olhinho, uma mãozinha, e a gente pede para eles irem identificando. E essa metodologia, ela é boa, né? Justamente por a gente poder explicar isso para eles. Então, nas minhas turmas, eu faço isso. Olha, eu vou reconhecer agora o estilo de aprendizagem de vocês. Por quê? Porque a prof quer identificar como vocês aprendem. E a partir disso, a gente vai montar a nossa metodologia. Então, os alunos, eles se sentem pertencentes da sala de aula. Eles vão pensar, nossa, a prof vai montar ali as nossas atividades baseadas no que a gente indicou para ela. Né? Então, eles se reconhecem dentro do processo de ensino e aprendizagem, eles sentem-se vistos naquele processo, né? Obviamente que eu não vou fazer 20 atividades diferentes durante o dia. A gente vai fazer um panorama geral da turma e vai identificar. Por exemplo, deu uma turma de 30 alunos, 20 indicaram que são competitivos. Então, eu sei que naquela turma vai funcionar atividades como jogos, como competições, mas também eu vou fazer outros tipos de atividade para incluir os outros estilos. Tá? Então, isso é uma ideia que a gente pode estar aplicando nas nossas turmas, para estar identificando os estilos deles. Vou voltar aqui. Outra forma da gente identificar os estilos deles é através desse aplicativo que se chama Inteligências Múltiplas. Esse aplicativo eu recomendo para alunos maiores, assim, do ensino médio ou para o finalzinho do ensino fundamental, porque eles têm umas questõezinhas, assim, que são um pouquinho mais chatinhas ali de compreender, tá? Mas é uma ferramenta também interessante que pode ser usado, principalmente com alunos do ensino médio. Né? Então, aqui tem várias perguntas, né? Várias opções que eles podem estar marcando, e aí o professor recebe, né, todas essas estatísticas ali no celular dele. Então, é uma forma interessante, né, da gente estar usando também. Mas aí a gente para e pensa, né? Como que a gente vai estar utilizando vários métodos em 1 hora ou em 45 minutos, né? Ou no tempo que a gente tiver. Como eu falei para vocês, a gente não precisa se pressionar quando a gente fala de divisão universal para aprendizagem. Mas é importante que a gente tente. Então, ao invés de pelo menos traz 2, né? E em alguns momentos a gente pode trazer mais métodos, que é a partir dessa metodologia que eu vou mostrar aqui para vocês, que são as estações de aprendizagem. Dá para fazer em alguns momentos de aula, né? Não precisa fazer todo encontro, porque não dá certo. Mas em alguns encontros é interessante a gente utilizar estações de aprendizagem. Vocês já ouviram falar desse conceito? Já viram? Alguém quer fazer algum relato sobre elas? A Mila ficou animada. Tá. As estações de aprendizagem, como o próprio nome diz, nós vamos ter estações, né? E cada uma da estação vai ter uma atividade específica sobre o mesmo conteúdo. Por exemplo, para não falar que eu falo só em química, vamos mudar. Geografia, vamos supor. Estamos falando ali sobre territórios, né? Eu vou fazer uma estação diferente da outra, com materiais diferentes, para estar falando do mesmo conceito que é territórios. Então, numa estação, por exemplo, a gente pode ter um mapa de uma região. Numa outra estação, a gente pode ter tipos de terras diferentes. Numa outra estação, a gente pode ter um vídeo explicativo. Como que isso vai funcionar? Vamos supor que eu tenha 15 estudantes. Eu vou iniciar o meu cronômetro e eu vou falar, gente, vocês vão ficar nessa estação por 6 minutos. Quando eu falar troca da estação, vocês vão trocar da estação. Isso aí já vai dar um engajamento a mais. Eu vou colocar 5 alunos numa estação,
5 alunos numa outra e 5 alunos em uma outra estação. Vou deixar o tempo correr e eu vou ser um mediador desse processo. Quando eu falar troca, os 5 alunos que estavam na estação 1 vão para a estação 2, os 5 que estavam na estação 2 vão para a 3, a 3 vão para 1, e assim sucessivamente. Vai passar mais 6 minutos, troca. Vai passar mais 6 minutos, troca. Então, em 18 minutos, eles vão ter contato com 3 materiais diferentes. Claro que a gente pode colocar mais tempo, a gente pode estar mudando, mas esse é o conceito da estação de aprendizagem, né, que é uma metodologia ativa, né, da educação. Então, a gente pode estar utilizando esse método, né, em algumas aulas específicas para estar apresentando mais de um material para eles e dar tempo, né. Aqui eu vou trazer alguns exemplos de estações de aprendizagem que eu fiz, né? A primeira era a experimentação com apoio de texto e imagem, e a segunda era recursos táteis e visuais. Fiz uma estação, né? Fiz uma metodologia com 2 estações. A última, todos faziam juntos, que era identificar se as metas do encontro foram atingidas. A primeira estação foi a experimentação. Aqui eu tenho uma estudante com paralisia cerebral, e ela tem dificuldade, assim, quando a gente trabalha folhas. Então, eu estava pensando em alguma coisa que ela podia tocar com mais firmeza, né? Porque ela tem a mobilidade reduzida. E ao fazer a experimentação foi bem interessante, porque ela conseguiu manusear. A gente pode até ver aqui o sorriso dela no rosto, né? Na segunda estação foi recursos táteis e visuais. Então, a gente produziu esses materiais que eram os mesmos, que é do mesmo conceito da experimentação. E além desse material tátil, eu busquei representar num software o mesmo conceito. Só que aqui eles conseguiam ver um nível mais macroscópico e tocar, e aqui eles conseguiam ver através de um software. Tá? E por último, identificar se as metas do encontro foram atingidas. Então eu pedi para cada um, né, após essas estações, me dizer o que aprendeu, né, o conceito, e esses estudantes poderiam desenhar, escrever, né, então eu dei 2 opções para eles, desenharem ou escrever, e aqui a gente pode ver a arte deles, né. Vamos falar um pouquinho dos materiais didáticos agora na perspectiva do DUA. Quando a gente fala de materiais didáticos, a gente está falando de qualquer material que vai dar suporte para a promoção de uma aprendizagem que seja acessível para todos, né? Então, a gente precisa pensar o seguinte, não é só fazer um material didático para proporcionar um método de aprendizagem. Esse material didático, ele precisa alcançar todos os alunos. Então, nada vale eu fazer um monte de material, um monte de recurso que vai ser uma barreira para eles. A gente precisa pensar nisso. Então, agora eu vou passar para vocês algumas dicas de como construir um material acessível. Né? Quando eu falo acessível, é que contemple toda a turma. Quando eu falo de materiais textuais, eu sempre tenho que pensar o seguinte, eu preciso ter o contraste figura-fundo. Se eu utilizo letras brancas, eu preciso usar um fundo escuro. Se eu utilizo um fundo claro, eu preciso utilizar letras escuras. Quando eu faço uso de imagens, eu não posso sobrepor texto sobre a imagem, porque senão ela vai ser difícil da gente compreender e pode causar distrações. Tá? Então, sempre é importante deixar o texto em cima ou embaixo e a imagem separada. Quando a gente for usar imagens, né, se a gente tiver ali algum aluno com deficiência visual ou baixa visão na nossa turma, é interessante que eu possa utilizar um contorno nas imagens para que ele possa sentir a imagem com os dedos. Né? Então, aqui a gente não precisa gastar muito dinheiro, né? A gente pode, ali com uma cola, com uma tinta relevo, fazer, né, o contorno daquela imagem para garantir a acessibilidade. Trouxe essa imagem, né, só para fazer um adendo. Quando a gente tem principalmente alunos com deficiência visual ou baixa visão, a gente tem que tomar muito cuidado com maquetes,
né? E essas estruturas. Por quê? Porque volta e meia a gente utiliza palito de dente, palito, né, de churrasco. Então, tudo que for que possa causar perigo, o ideal é que a gente não utilize. Porque quando a gente tem um estudante cego ou com baixa visão, ele não vai colocar a mão calmamente, lentamente no recurso. Ele vai apertar, vai colocar a mão de uma vez, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E agora eu trago algo para a gente pensar sobre. Quero uma voluntária. Quem se habilita? Quem se habilita a ligar o microfone para me ajudar? Vou ter que escolher pelo nome, igual eu falo com meus alunos. Vou chamar pelo nome. Vamos ver aqui o que eu vou ver pela listinha. Cíntia. Tá aí, Cíntia? Cíntia, tá aí? Cíntia? Consegue abrir o microfone? Ixi, até saiu da reunião. Peraí, eu vou chamar outra pessoa para ver se ela sai também. Cristiane, tá aí? Tô sim. Tá aí. Cristiane, lê para mim, por favor, o primeiro comunicado. Informamos que, em virtude do decreto número 40.519, de 14 de março de 2020, publicado pelo Governo do Distrito Federal, GDVF, é isso? Que dispõe sobre medidas de combate ao coronavírus. O planetário estará fechado entre os dias 17 de março a 31 de março. Tá. Agora lê o próximo comunicado. Planetário fechado de 17 de março a 31 de março por causa da pandemia. Qual que é a diferença dos comunicados? O que tu achou? Eu achei que um foi mais específico, né? Só avisou que estava fechado por causa da pandemia. E o outro explicou por quê, que está na lei, né? Que quem foi que publicou, onde que foi, né? E falou não só da pandemia, falou do combate ao coronavírus, né? Isso. E o que tu compreendeu mais rápido? O primeiro ou o segundo? Como eu li o primeiro, Tá. né, o segundo ficou mais fácil, mas Sim. assim, Mas o que é mais claro? eu acho que o segundo fica mais rápido do entendimento, planetário fechado, acabou, né? E a interpretação, assim, não limita tanto, é mais objetivo, mas a mensagem é rápida. Exatamente. É isso que eu quis trazer para vocês. A própria linguagem, ela é um recurso de acessibilidade ou uma barreira. Então, quando a senhora lê, o que a senhora quer saber? Se o planetário vai estar fechado, que dia e por quê? Eu não quero saber das leis quando Por quê? Eu não quero saber disso. Eu só quero saber se está fechado ou se está aberto, quando vai ser e por quê, né? Porque a gente é curioso. Só isso, né? Então, a linguagem simples é isso. É eu utilizar uma linguagem adequada, onde eu vou ser clara e eu vou me fazer entender. Claro, aí a gente tem questões de interpretação, língua portuguesa, que eu não estou entrando nessa área. Mas eu estou dizendo, quando a gente fala de acessibilidade, né, é interessante que a gente utilize linguagem simples. E outra coisa, tem outra coisa diferente aí entre os dois comunicados. O que vocês acham? O que mais está diferente? O contraste da letra e do fundo. É, o tamanho e da as letra, informações de desenho, assim, que acabam tirando a atenção. Exatamente. Também de fundo, Exatamente. no menor fica mais claro, né? Isso, exatamente. Ali no primeiro a gente tem um fundo mais cinzinha, meio azul. É. Aí tem o foguetinho, o planeta. Aí quando eu vejo, eu tô lá em Marte, vendo o que é. Já até esqueci que eu tava lendo. Né? Então, muitas vezes isso acontece. E às vezes a gente quer tanto ali fazer um trabalho bonito, um texto bonito, a gente coloca florzinha, coloca não sei o quê, né? Mas às vezes pode ser uma barreira. Mas, claro, tudo depende do caso, né? Mas é interessante, assim, que a gente também preste atenção nisso. Como que a gente está utilizando a nossa linguagem com os alunos, né?
por fim, mas agora só retomando o que a gente tinha conversado antes, que eu já tinha dado uma pincelada, é sobre a avaliação. Então, de uma forma tradicional, a avaliação ela é quantitativa, né? Ela está centrada na média. Então, o aluno tem que alcançar um padrão. Mas, quando a gente fala de avaliação no DUA, a gente vai buscar ir além dessa atribuição de notas, né? A gente vai ver o progresso e as necessidades dos alunos. Então, através, né, das avaliações, a gente pode recorrer a múltiplas formas, né, onde o aluno possa ser avaliado de diferentes maneiras, né, onde a gente possa buscar, então, que o aluno represente o que ele aprendeu, né, se expresse o que ele aprendeu de múltiplas formas, tá? Aqui eu trouxe, por exemplo, uma situação prática com componente curricular de matemática, né? Então, por exemplo, eu coloquei uma meta que era entender o conceito de área. Então, o professor, ali no final ali da avaliação do seu semestre, do seu bimestre, pode propor diferentes formas, diferentes trabalhos, para eles escolherem como eles querem apresentar. Então, por exemplo, opção 1, eles podem fazer um projeto prático, né, sobre o conceito de área. Opção 2, eles podem fazer uma apresentação visual, um slide, um pôster, explicando esses conceitos de área. Opção 3, eles podem fazer uma resolução de problemas. Então, o professor pode dar uma série de problemas que envolvam cálculos, para aqueles que gostam, né, de cálculos, para eles estarem resolvendo ali diferentes figuras geométricas. Opção 4, um jogo interativo, onde os próprios alunos precisam construir um jogo. Né? Então, são opções ali que o professor pode estar utilizando, né, para estar fazendo aquela acessibilidade com os alunos em questão da avaliação. Bom, antes de eu me despedir, né, porque eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, queria agradecer novamente pelo convite, né, mas eu queria mostrar um vídeo que eu acho bem interessante, e eu já queria que vocês tivessem como meta o seguinte, né, como objetivo ao estar vendo o vídeo. Como que o desenho universal para aprendizagem se relaciona com o vídeo que a gente vai ver agora? Tá? Essa é a nossa meta. Como o DUA se relaciona com o vídeo que a gente vai assistir agora. Vou colocar aqui para vocês. Vocês só me confirmam assim com a mãozinha se eu vão conseguir ouvir. Por favor.
E aí, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês têm a me dizer? Pensei na questão de romper as barreiras, quando ele estava querendo se encaixar no mundo das crianças, ele não conseguia. Mas quando foi possível romper a barreira desses dois mundos, a amizade aconteceu, ele conseguiu se ver junto com as crianças. Pensei nisso. E penso que o Dua, quando você falou para fazer uma relação com o Dua, o pouco que eu conheço do Dua, eu sempre penso no Dua como esse romper as barreiras em relação a todas as crianças que de alguma forma têm alguma dificuldade ou que estão em algum momento enfrentando alguma dificuldade dentro da escola, dentro dos conteúdos, das metas. Então eu penso que o Dua é um momento e uma maneira da gente romper essas barreiras. Obrigada, Mila. Mais alguém gostaria de contribuir? Queria ouvir vocês. Não? É o que eu entendo do vídeo, né? Quando a gente percebe, toda vez que ele tenta se encaixar, né? E, enfim, ter atitudes ali que ele vai ter limitações, ele volta para fora da cerca, né? Para a forma das grades ali que o cercam. E isso acontece repetidamente, ele sempre se desfragmenta para voltar para fora da cerca. É a partir do momento, né, igual a Mila falou, onde a gente tem
a união, e essa união eu incluo o processo de ensino e aprendizagem, onde a gente ensina para todos, e não só para ele, para todos saem para fora da cerca, né? Ou para dentro da cerca, enfim, depende do ponto de vista. Então, é isso que o Dua fala, né? Então, se a gente pensa em todos estão fora da cerca. A gente está utilizando os mesmos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, ele não está se enquadrando em um, e nem os outros estão se enquadrando em outro método, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês com esse vídeo. Espero que eu tenha contribuído um pouco com a formação de vocês. Fiquei feliz com esse momento. É isso. Ai, Samara, foi maravilhoso. Enquanto você estava falando aqui, eu estava lá no grupo da escola, já colocando várias coisas que a gente precisa pensar, mudar e fazer, né? Eu acho que é isso, acho que a formação, quando a gente pensa em formação para o professor, e você veio muito nisso, entendeu? De fazer a gente pensar na nossa prática, de trazer, claro, a teoria, mas que já faz imediatamente a gente pensar na nossa prática, né? E é muito legal também, acho que essa possibilidade de, quando você traz o que você faz, né, lá no ensino médio, então a gente também vê essa possibilidade, então a gente vê que é possível, né? Então, assim, muito obrigada. Eu que agradeço. De você ter essa disponibilidade. A Fran falou assim, fala com ela, Mila, porque ela é demais, e eu vou agora mandar uma mensagem para a Fran e dizer, ela é mais que demais, Fran. Mas, obrigada nos vemos mesmo. na próxima, então. Eu que agradeço. Vocês querem fazer um registro? Não sei se vocês podem abrir a câmera para a gente fazer um Claro registro. que sim. Quem puder abrir a câmera, esse é o momento para a gente arrumar o cabelo. Mas como a gente sempre fala, né, em quadrinhos assim, a gente se ajuda. Não foque. Eu tô de pijama, mas agora eu coloquei assim uma parte mais bonitinha. Ah, não, assim, ela merece. não. Quem vai tirar foto? Bruna, tira aí. Peraí, deixa eu sorrir. Ai. Tirei, vou pôr lá no grupo do projeto. Tá. E Samara, obrigada. Gente, eu tô sem palavras. E assim, extasiada mesmo de como Deus é bom. Ele não desampara, na verdade, ele faz além daquilo que a gente imagina, né? Só gratidão mesmo. É muito lindo isso tudo. Nossa. É muito. E é coerente, gente. Olha como Deus é detalhista. A coerência, né? Das formações e tal. Então, nossa, muito obrigada de se colocar à disposição, de estar aqui com a gente, compartilhar esses conhecimentos que estão sendo muito enriquecedores. A gente quer mais. Não, demais. Só me avisar a próxima data que a gente está aí. Tá bom? Coisa linda. Então tá. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite, Samara. Obrigada, viu? Obrigada deixa eu mesmo. colocar. Peraí, podem ser. Eu vou colocar na foto no grupo, senão eu vou copiar alguma coisa e aí vai estar no print e a gente vai perder. Então, calma aí que eu tô indo lá no grupo do WhatsApp. Tá. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Eu fiz um aqui também para garantir. Tá. Pode pôr lá.